Olá, tudo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler na palavra do Senhor, em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, o versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graça ao nosso Senhor Jesus por estas palavras e muitas outras que ele já nos disse que nós precisamos conhecer a verdade, que é Jesus, a verdade é Jesus, e que nós sejamos libertos. Eu quero compartilhar o seguinte: fui pastor por quase 30 anos de igrejas ou de religião. Pastoreei várias igrejas, muito bom, comunhão, as pessoas. Mas desde a minha conversão eu sempre tinha algumas coisas que eu ficava me procurando me encontrar no meio da religião. Eu não sabia que era religião. Eu tinha aprendido assim, eu tinha vindo de lá, assim, lá do mundo eu vim me convertir e eu tinha Jesus e tenho Jesus, continuo tendo. Lá tem muitas pessoas assim, sem entendimento. Por isso eu digo que eu sou aquela pessoa que estou abrindo os olhos das pessoas sobre a respeito do Evangelho e daquilo que é religião, o que não é religião, e o que nós precisamos é de Jesus. Então, por isso, passei por um período de quase 30 anos pastoreando, e sempre tendo algumas dificuldades de entender certas coisas ali no meio do pastorado. Com o passar dos anos, fui entendendo que aquilo não existia aqui. Muitas coisas, muitas mesmo, não existe aqui. Não existe na Bíblia. Outros eu fui entendendo que Jesus, quando nós chegamos em Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. Ou aí ficou até mesmo as coisas velhas que, vamos dizer assim, que Deus tinha manifestado lá no passado para o povo de Israel. Agora tinha que começar tudo novo, com Jesus. E aí eu fui pensando sobre isso e orando a Deus e várias vezes pedia: Senhor, eu quero ser um pregador da palavra do Senhor, mas eu quero pregar somente a verdade. Eu quero ser uma pessoa que não quero ser um místico. Não quero ser uma pessoa que vou pregar por causa de condições financeiras. Eu nunca pedi isso, né? Eu não tenho condições financeiras, sou uma pessoa fraca financeiramente. Trabalho, vivo dos braços. Mas no ministério eu ganhava, eu recebia para poder pastorear. Mas chegou um certo ponto que a gente parei e falei assim: não dá mais para ser assim. O Evangelho não está me ensinando a ser assim. Não que nós não podemos receber. Se a igreja tem condições, tudo bem. Mas muitas coisas que eram pregadas, eu também pregava, defendia com unhas e dentes. Eu fui vendo que aquilo era apenas organização humana, organização do homem. Desde lá da reforma, nós vimos que reforma é algo que a gente trabalha em cima de algo que já existe. Então reformou em cima de algo que já existia, uma igreja antiga. E aí essa igreja se manifestou e hoje está muito pior do que quando era na época da reforma. Portanto, não precisamos de uma reforma. Precisamos do novo, ou precisamos daquilo que sempre foi novo, Jesus. Só isso. Então, nunca que reforma vai reformar e vai melhorar. Aí o homem foi criando muitas outras coisas em cima daquilo que era velho, para poder se manter. Templos, manteve os templos como se fossem igrejas, dízimo lá do Velho Testamento como se fosse obrigatório. Nós temos que contribuir, mas contribuir segundo aquilo que nós podemos, se nós temos condições, que nós possamos ajudar a igreja. E a igreja começou a ter os seus donos, né? Hoje nós temos vários donos, cada igreja tem um dono. Tem aqueles que tomam conta da igreja, que são os donos da igreja, não Jesus. Eu não sou contra nós termos um local de agregar, de comungar junto, de participar junto, de fazer os cultos juntos, mas eu sou contra esse tipo de organização que nós temos visto hoje. Pessoas mandando e outras sentadas e ouvindo e engolindo tudo que vê. Eu sei, tem muitas pessoas lá de trás que isso veio de muitos anos sendo impregnado. É como se criasse uma bolha e colocasse as pessoas lá dentro e quem estiver lá dentro
tem que aceitar daquele jeito. Do contrário, se sair, não pertence àquela bolha, é claro. Porque aquilo ali que está ensinando ali é algo do homem. Usa um pouco da Bíblia, um pouco de verdade, um pouco de Jesus, um pouco de Deus, um pouco de tudo. Mas a maior parte é os homens que estão no controle. Eu quero dizer para você que eu tenho abrido os olhos de muitas pessoas. E sei que isso é difícil. Para mim foi difícil. Quando chegou a um certo ponto, que a gente estava já bem aberto os olhos, já não estava mais para caminhar com religião. E quando eu estou dizendo religião, eu caminho com a igreja, com o povo de Deus, com aqueles que são a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso todos nós e todos aqueles que confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é a igreja de Jesus. Agora, nós não podemos sermos o dono da igreja, nós não podemos colocar tudo que a gente acha que nós achamos que é a igreja, nós colocar no meio do povo de Deus. Quantos dogmas, quantas mentiras, quantas coisas inventadas para segurar as pessoas. Hoje é uma brincadeira quando a gente olha para a igreja do Senhor Jesus. Não é ela, mas nós temos certeza que lá no meio tem muitas pessoas cegas que ainda não abriu os olhos para Cristo Jesus. Eu quero te convidar, vem para Jesus, abra seus olhos também. Entregue a sua vida para Jesus, somente para Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas aí que debate, que briga, que discute. Cada um quer ser dono de um pedaço da igreja do Senhor Jesus. Não somos nada. Nós somos todos muito servos e servas do Senhor. Estamos aqui para anunciar o Evangelho de graça, pela graça. O Senhor Jesus está conosco. Vamos ajuntar? Não tem problema. Ajunte, mas não tenha um poderoso na frente. Uma igreja, um nome escrito como se fosse a poderosa. O missionário, a missionária, o pastor, o apóstolo, o chefe, o líder maior da denominação, da igreja, do local. Pessoas que têm o poder de fazer, de desfazer. Isso é do homem. Agora, eu quero te convidar a ser de Jesus. Caminhar com Jesus. Conhecereis a verdade, que é Jesus. Jesus te liberta. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. No princípio, Ele era o verbo, a palavra. E esse verbo era Deus, e esse verbo estava com Deus. Esse verbo se manifestou como homem no nosso meio, para nos ensinar, para a gente caminhar com Ele. Vem fazer parte desse Jesus. Vem abrir o seu coração para Ele. Eu tenho certeza que essas mensagens vai abrir um pouco dos seus olhos, vai abrir um pouco do seu entendimento. É claro, tudo aquilo que a gente começa a entender, a gente fica assim um pouco, será que, o que eu faço agora? Isso aconteceu comigo também. Eu fiquei assim, quando eu comecei a descobrir mesmo Jesus aqui, foi difícil. Quando eu tinha que largar tudo, abandonar tudo, aquilo, jogar fora. Mas eu comecei a lembrar até de Paulo. Paulo diz, aquilo que era ganho para mim se tornou perda, se tornou refúgio, joguei tudo fora. Tudo para lá. Tem muitos irmãos e irmãs. Jesus te abençoe, meu irmão, minha irmã, mas abra seus olhos, volta para Cristo verdadeiramente, esqueça um pouco do homem. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor Jesus.